atenção para o podcast da vez. Ele faz a música dele. Gente, olha, é o seguinte, a sala está cheia, a neném dele está por aqui e outros nenéns crescidos também estão por aqui. O tema de hoje para quem está assistindo a gente, acompanhando a gente, é o seguinte, a convivência na diferença. E assim, quando eu falei, olha, eu vou conversar com vocês sobre conviver sendo diferente. Aí, não, mas nós não somos diferentes, nós somos muito parecidos. Assim, ter gostos semelhantes, né? Ter gostos... Oi, Natasha. Se apresente, por favor. Eu já vou falar, não me interrompa. Ter gostos semelhantes... Eu vou aparecer no podcast da Natasha também. Sempre um quer participar. Ter gostos semelhantes, assim, não significa, né, ser totalmente semelhante. Então, eu estou aqui com ele, apresente-se. É do quem tá falando mesmo? Seu nome, eu estou dizendo, gente, meu Deus. Prazer, eu sou o Júnior da Aline. Já sobrou pra mim, né? E estamos aqui no podcast do Bruno. E você, Eu sou a Aline do Júnior, lógico, no podcast do Bruno. Exato, aqui. É o Bolichark para poder ficar. Bolichark. Ah, então eu vou falar de novo. Eu sou o Júnior da Aline, estou aqui no podcast do Bruno Bolichark. Obrigado. Eu sou a Aline do Júnior e eu tô aqui no podcast do Bruno Bolichark. A diferença aqui, meu Deus do céu, o que é, Natasha? É a contra-regra. Não vai ter corte. Não vai ter corte? Não. Tá, Não, eu não vou fazer pela terceira vez, senão a pessoa vai ficar enjoada. Tá, essa aqui é o Júnior, essa aqui é a Aline, os dois estão juntos no Allcast. Obrigado. Uou! A atenção aqui é o seguinte, gente, o que me chama muita atenção deles é essa convivência pacífica, só, entendeu? No meio das diferenças, né? E eu acho que muita gente que de repente está ouvindo a gente agora e vai ver esse tema vai se interessar em conversar sobre isso, em encontrar-se nessa história, porque muitas pessoas elas trilham um caminho mais fácil eu vou ficar perto de quem parece muito comigo, eu vou andar com quem parece muito comigo, eu vou me cercar de pessoas que parecem muito comigo. E na verdade o crescimento das pessoas não vem quando elas estão cercadas de pessoas que parecem muito com elas. O crescimento vem dos conflitos, dos confrontos, porque no conflito, no confronto, você sempre tem a oportunidade de agir de maneira diferente que você não agiria. Daí vem a mudança, né? A mudança do ser humano de acordo com a neurociência, o maior desafio do ser humano é mudar. Porque envolve uma série de desgaste emocional, físico, energético, para culminar em uma certa mudança. Então, minha primeira pergunta vai ser para o Júnior. Júnior, você se considera um cara que mudou depois de conhecer a Aline, estar com a Aline, andar com a Aline, viver com a Aline, possivelmente se casar com a Aline em poucos dias é o casamento. Me diga, você considera-se alguém que mudou depois dessa experiência única de conviver com alguém tão doce, amável, paciente? Não. Bruno, eu não mudei. Por quê? Você muda, a pessoa que muda, ela pode voltar para trás. Então, você pode mudar de cidade, depois você pode voltar para aquela cidade. Eu me transformei quando eu fiquei com a Aline. Que é uma coisa totalmente diferente, né? Peraí. Olha, nem tu esperava essa mesmo. Eu não. Peraí. Nossa, mistura. O que a pessoa der? Pode continuar, Júnior. Porque uma transformação é algo que você não volta mais atrás. Então, por exemplo, uma lagarta. Uma lagarta, ela pode mudar. Ela pode ficar mais forte, ela pode mudar de local. Pode falar, Mas ela sempre vai continuar sendo uma lagarta. Sim. A partir do momento que ela inicia um processo de transformação, onde ela transforma de lagarta para borboleta, e ela vira uma borboleta, ela nunca volta a ser uma lagarta. Não, nem palmas. Natasha, palma, Natasha! Eu vou casar com ele, de verdade. Decidi. Faltam Então, 25 dias. desde toda essa minha transformação que eu tive, e a Aline ela tem um papel muito importante nessa minha vida. Então, eu cheguei em um ponto que aquele Júnior que eu tinha no passado não existe mais. Então, não existe chance de eu retornar para aquilo
no passado. Aquela né? versão. Aquela versão que eu tinha no passado não existe, ela foi deletada totalmente. Eu não consigo imaginar eu voltando para aquela coisa, não cai na cabeça, que nem você usar uma calça 42 e você quer entrar numa 32, impossível eu entrar naquela que nem eu virei uma borboleta, no bom sentido, pessoal, virei uma borboleta, então é impossível eu voltar a ser lagarto, então eu não mudei, eu me transformei. É tipo quando você compara arrependimento com remorso. Isso. Né? O arrependimento gera uma transformação na atitude, no comportamento, e remorso não. Você se pesa por um momento, depois você retoma todo tipo de atitude, comportamento, etc. Isso assim, a gente brinca e sorri, mas é muito forte ouvir isso, né? Assim, eu não mudei, eu me transformei, e acho que a transformação genuína das coisas é quando você olha para trás e não se imagina naquele mesmo quadro, e você se pergunta, meu Deus, como que eu pude, né? Sim. Como é que eu conseguia viver assim, fazer assim, agir assim? E a mesma pergunta eu lanço para você, Aline. Você considera-se alguém transformada? Ai, Mudada eu não tenho nem profundamente? roupa para responder essa pergunta. Depois dessa dissertação sobre transformação da pessoa. Você consegue identificar transformações, mudanças? Eu vou chamar a transformação da mudança genuína, né? Não aquela mudança temporária. Mudança genuína que gerou transformação em você depois de caminhar com essa pessoa tão de rápido raciocínio, atenta, uma pessoa alerta o tempo todo. É desafiador. Tem que repetir 3, 4 vezes a mesma coisa. É assim, tive uma grande transformação, bastante. E é desafiador esses pontos. Eu me transformo, porque justamente por ser desafios diários, né? Então com a transformação dele, ele me estimulou a muita coisa. Porque a gente vivia, eu nunca tive, eu não tive uma transformação como ele teve. São coisas particulares. São coisas particulares, mas em princípios, em modo de ver a vida, em ter outras atitudes com o outro. Ele me movimenta. Então eu gero um monte de problema na vida da Aline para ela correr atrás da solução. Então ela fala assim, me deixa em paz, deixa eu ficar aqui na cama. Não, vamos lá que eu marquei 7h30 esse podcast. Esses dias eu falei pra ele assim, eu vou morrer e vou continuar tendo compromisso até mas não morreu, não dá. Tudo cair que a gente tem uns compromissos pra resolver, né? Para quem tá vendo a gente, assim, esse é um dos focos principais, porque não é problema existir diferenças, entendeu? A gente pode ter uma série de pontos em comum, a gente gosta da mesma música, a gente curte os mesmos shows, a gente vai nos mesmos lugares, a gente tem o mesmo gosto, sei lá, de culinária, o que quer que seja, mas ainda assim existe muita diferença, isso não é problema de existir, né? Não é problema, pelo contrário. Eu sempre falo que nesses momentos de união das pessoas que me dão a oportunidade de celebrar ou falar alguma coisa, o que monta quebra-cabeça não é peça igual, são as peças diferentes que montam uma linda imagem. Agora eu fui profundo. Nossa, cada hora Peças diferentes montam uma linda imagem. Então, se a peça for igual, não vai montar imagem nenhuma. Então, visto que vocês dois conseguem identificar que houve essa transformação, que houve essa mudança, né, de ser humano mesmo, da minha postura, do meu pensamento, do meu comportamento. Minha segunda pergunta, Júnior, o que foi mais desafiador para você de entender? Porque a mudança gera um processo, né? Você vai, não consegui, vai, até que você vê que a gente precisa acontecer isso aqui, senão vai o tempo todo desandar, e você acorda e se permite, né, eu preciso entender que isso aqui eu tenho que colocar um foco na minha vida nisso, para que haja uma mudança nisso. Qual foi o ponto que para você foi de certa forma mais desafiador para olhar e falar, isso aqui precisa alterar, eu não tenho muito tempo para perder não, tem que ser logo. Olha a Valen chamando. Eu acho que, para mim, a minha maior desafio foi minha primeira decisão. Porque a sua primeira decisão é a que dói mais, né? Quando você coloca na sua cabeça que você não vai fazer tal coisa, então essa para mim foi a mais árdua. Depois, lógico, se eu fosse, eu fiz a minha transformação por etapas. Eu fui transformando devagar, item por item. Não é impossível ter saído
da água pro vinho, só Jesus consegue Atenção fazer. nessa dica, nunca exige de você mesmo fazer tudo no mesmo momento, de uma só vez, são processos. É um processo, então eu fiz uma etapa de cada vez, eu dei um passo a cada vez nessa minha transformação. Então eu falo que a minha maior transformação foi quando eu voltei, a gente estava em Fortaleza, né? E aí eu fui correr e aí eu voltei para a Aline e falei, Aline, eu vou mudar 2020, né? Falei, vou mudar meu ano. Eu vou voltar para São Paulo e vou parar de beber. Te trazer muita complicação, beber demais? Sim, era pra mim. E quer dizer, eu acho que eu. Que todo exagero que é o erro Qual da que é a coisa, frase que né? você sempre fala? Eu acho que eu. Você viveu bêbado a vida Eu vivi bêbado. Eu acho que eu fiquei o maior período da minha vida sem beber agora. Dos meus 14 anos pra cá, eu nunca tinha ficado mais de 3, 4 meses sem beber. O álcool, ele sempre fez parte da minha vida. De maneira desregrada. Sim, sempre. O álcool faz muito parte, ele tá no meio social da nossa vida, né? Então você vai encontrar com os amigos, você tá tomando uma cerveja. Você vai numa festa, você tá tomando uma cerveja. Você vai fazer um jantar, você vai tomar um vinho. Então, e aí eu voltei com a Aline, eu falei, Aline, eu vou parar de beber durante esse ano inteiro, 2020, né? Aí a Aline tava grávida, ela falou, não, sacanagem. Eu já tô quase 6 meses sem beber, agora que eu vou poder voltar a beber, você vai parar de beber? Então a gente fez um acordo que a gente ia ficar 9 meses, eu só ia voltar a beber quando a Aline podia voltar a beber pra gente ter vale social. E aí a gente ficou 9 meses sem colocar o álcool na boca, né? Então uma pessoa que bebia praticamente todos os dias, eu tomei uma decisão de parar de beber e eu falei, não, eu também vou parar de fumar também, naquela época eu fumava. E eu voltei para São Paulo dia 1º de janeiro com essa coisa na minha cabeça. Eu não vou mais beber e não vou mais fumar. E foi embora. Até o cigarro nunca mais eu voltei. E a bebida a gente faz uma coisa bem social. Aí eu faço alguns acordos comigo mesmo. Tem alguns dias que eu posso beber, que eu faço alguns acordos. Mas eu fiquei esse período todo. Então, e aí eu me desvinculei dessa pessoa que precisa do álcool para se divertir. Então, eu consegui me desenvolver de uma tal maneira que eu posso ir numa festa, eu posso me encontrar com meus amigos, eu posso ir num show à noite, numa balada à noite, sem necessariamente estar consumindo álcool. Então essa primeira transformação, que para mim foi a mais difícil, foi que me deu a força suficiente para fazer o restante das outras transformações. Cara, isso é muito forte, muito legal, porque tem gente que se sente prisioneiro demais das coisas. E a grande verdade é que a gente foi feito não para ser dominado por essas coisas, né? Mas para conseguir estabelecer um limite nisso e conseguir viver. Que quando você é dominado por algo, você passa a viver em função daquilo. E a gente não está falando sobre beber ou não beber, mas o excesso das coisas. Essa aqui é a Valen, gente, a filha deles, olha, que está aqui na gravação com a gente. É sobre o excesso das coisas que desregra, o excesso das coisas que bagunçam, o excesso das coisas que desvirtua. Sim. E acho que o principal entendimento seu não foi exatamente apenas não beber, mas entender que o excesso disso estava te prejudicando em vários pontos, né? Isso é muito legal das pessoas que estão ouvindo a gente. De repente você tá com alguém, quem que não tem filho que não fica colocando as musiquinhas, gente? Não, é normal. Porque além de quando ela fala com a gente, às vezes, numa chamada de vídeo, do grupo todo, a gente tá conversando e tá no fundo. Desculpa, Não, perdão, deixa vai lá. não tem problema. Vai lá. As pessoas que estão ouvindo a gente, tem gente que está querendo desistir de quem ama ou de a pessoa com quem convive por causa, de repente, de uma impossibilidade, uma fragilidade de lidar com esse tipo de situação, né? Só que, assim, quem está vendo a gente agora, entenda, é muito possível você conseguir sair, bater o pé no chão e falar, gente, isso aqui vai criar um rumo na minha vida, vai criar um rumo na minha vida, que foi o que você basicamente teve, né? Isso aqui, eu vou dar um rumo para isso aqui, porque eu não vou me permitir ficar o tempo todo nessa mesmice. E eu creio que a tua vida mudou muito depois disso, né? Sim, Mas em vários lógico, aspectos. mudou pra caramba. E aí eu fiquei muito forte com essa minha decisão. E aí eu consegui provar para mim mesmo que eu consigo mudar qualquer coisa, né? Então foi N transformações que eu tive, e aí toda vez que eu batia de frente com alguma coisa que me atrapalhasse, eu ia lá e falava, não, agora eu vou bater isso aqui. Eu vou passar por cima dessa barreira. Já passei por pancada de conseguir superar. Então eu superei uma coisa que me dominava durante muitos anos
E eu peitei, porque foi muito legal, porque eu peitei a sociedade para transformar de verdade. Cobrança de amigos. Cobrança de pessoal, amigos, né? pessoal. Você tá doente? Tá fraco agora. Tá doente. Tá mandando pra... Tá tomando remédio. Sendo Porque, mandado pela porque mulher. uma pessoa só para, a pessoa só para de beber por 3 motivos, né? Ou tá doente, ou tá mandado pra virou crente, né? Ou a mulher que mandou beber, né? Então as 3 Parou coisas. de beber. A mulher que mandou parar de beber. Então o homem só para de beber por 3 motivos. Ou tá doente tomando antibiótico, que é só isso, né? O cara só toma cerveja sem álcool e tá tomando antibiótico. Depois virou crente. Virou crente, na igreja não pode. E a mulher fala, a mulher não deixa. Nossa, essa é muito louco, porque virou crente meio com tabu, né? É, então, o tabu, se você né? virar crente, aqui te vê com um copo na mão, meu irmão, olha, você erra mais, não vai pro céu, tá no inferno direto. Não vou falar disso agora, porque é outro momento, porque é muito polêmico. Aline, você, o que você considera como mais desafiador em uma mudança para você, depois de ter entrado nessa empreitada com o Júnior? O que foi mais desafiador para você mudar isso aqui para mim? Mudar isso aqui para mim foi... Ai, o Júnior foi mudar, eu gosto de estabilidade, eu gosto de calma. E ele gosta da coisa de fazer, de acontecer, exemplos assim, ele em um mês ele mudar de cidade, mudar não sei o que, resolve, vai. Mudou de casa, mudou de vida, mudou de rotina, mudou de tudo. Vou dar um exemplo, porque quando ele me pediu em casamento, fazem 8 meses que ele me pediu em casamento. E eu achei que o casamento eu já daqui 3 anos, sabe? Quando ele me pediu em casamento, ele já me deu a aliança com a data do casamento. Então, assim, a hora que eu olhei, aí eu lembro que ele me pediu em casamento, aí eu falei, nossa, mas... Que paradoxo, sabe? A pessoa desligada e a pessoa super ligada. Ele é super ligado. Não, mas assim, se você pensar, ele é desligado porque ele pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, é uma loucura, mas ele elabora todo o decor, todo o detalhe, todo o processo. Então ele ligou, ele fez aliança com o símbolo X, no momento X, com a coisa, tudo ligado, sabe, com a data. E aí eu lembro que eu falei pra ele assim, eu falei, gente, mas antes de ver a aliança, gente, mas a gente vai, nossa, daqui 2 anos, quando a gente vai casar, né? Faltando aliança. Eu falei, quê? Aí eu olhei e falei, não é possível. E tava mesmo, eu fiz as contas em 8 meses. 8 meses a gente fez um casamento, em 1 mês a gente mudou. Então ele como não tinha mais nada pra fazer, né? Como nossa vida já estava super tranquila, a gente inventou uma mudança no meio do caminho, né? Ele é muito assim, entende? Então... E, gente, não foi qualquer mudança. Ele saiu de um lugar onde ele nasceu, cresceu, viveu, acostumou-se a estar o tempo todo. De repente ele mudou para outro lugar. Nada a ver. Ele tinha... E eu sempre falo, ele faz esse movimento na minha vida. Então eu tive que entender, né? Que tenho que ter... E assim, eu tenho que ter resiliência. Veja que os dois estão convivendo juntos e estão oficializando a união, o casamento, do qual eu vou participar. Obrigado. Então, assim, oficializando, estão convivendo juntos e estão bem. Sim. Né? Estão bem, às vezes não estão bem. Sim. Uma coisa que eu queria colocar, que é um processo, entendo assim, até os homens entendem a questão da mudança, que eles se permitem sofrer, e quando eu digo sofrer é passar, né? Enfrentar, encarar. Mas assim, quando você fala em transformar, é deixar práticas, pensamentos, comportamentos e vem pra cá. Só que assim, quando você está acostumado com alguém que tem essas práticas, comportamentos e veio pra cá, nem sempre quem está de fora consegue acompanhar esse processo da transformação da pessoa. Isso. Então, enquanto a pessoa que passou por esse processo de transformação está bem aqui, tem um monte de gente querendo correr para poder acompanhá-la. E não é que a pessoa vive do passado. É que é difícil você, de repente, acordar e associar o que não é mais assim, ou não tem mais isso. A gente custa acreditar em algumas coisas, né? Não é que você desconfia, é porque, sabe o processo que passa? Nossa, surge algumas coisas, vem algumas coisas, você lembra de outras, você recorda de outras. Você passou por isso, Aline? Se passou, como é que foi lidar com isso? Se superou? Porque você acreditar o que acontece? Você conhece uma pessoa e no meio do caminho a coisa se transforma. Eu também me transformei muito, porque eu também não sou a mesma pessoa de que a gente se conheceu e etc. Nesse longos 4 anos. Nesses longos 4 anos que a gente olha pra trás e fala, não. Parece 10. A conta tá errada. A conta não bate nesses Esse dia ele longos mandou 4 uma anos. foto, ele falou assim, 4 anos. Eu falei,
Não é, 3 A anos. impressão que dá é que Mas é 10, né? é loucura, porque o processo de transformação, você tá vivendo, embora você enxergue ser genuíno, que é uma coisa, você fala, vai escorregar aqui, vai fazer ali, porque em nenhum momento, porque todo mundo, o que se cobra quando uma pessoa tem um estereótipo e as pessoas vêm de fora? Ela que obrigou, ela que mandou, ela fez, eu nunca... Então não vai durar. Não vai durar. Não vai durar. Eu em nenhum momento exigi nada dele. Foi tudo ele com ele mesmo. É porque Ele com ele mesmo. É. Porque a transformação ela tem que vir de dentro para fora, nunca de fora para nunca de fora para dentro. Todas as decisões foram tomadas. E ninguém convence ninguém de nada. E assim, a gente ainda tá nesse processo. É porque de 4 anos é pouco tempo. A gente ainda tá nesse processo, né? Eu tô me transformando muito, ele tá se transformando muito, mas assim, é legal que um embarca na loucura do outro. Isso é muito louco. Porque eu vou, ele vai também nas doideiras, ele fala, eu não tem coisa que eu falo, tá bom, eu reclamo, eu brinco, falo, puta, não, mas vambora. Tá bom, vambora. Porque você falou das diferenças, nós temos diferenças de temperamento, de forma de como lidar com as coisas, mas a gente tem os mesmos objetivos, os mesmos princípios, os mesmos gostos, entendeu? Então é muito tranquilo você conviver com uma pessoa assim. Mas a forma, coisas que irritam, assim, eu tenho um jeito... O que faz as pessoas caminharem juntas, elas olharem para a mesma direção. Porque é muito complicado vocês terem diferenças de personalidade, de comportamento, o que quer que seja. E ainda assim, cada um queria andar para um lugar. Ninguém vai junto para lugar nenhum, né? A Bíblia fala uma coisa que eu acho muito legal, que as pessoas não compreendem muito bem. A Bíblia fala bem assim, não vos prendais a um jugo desigual. Aí todo mundo justifica que o jugo desigual é um crente com não crente, um de igreja com um de fora da igreja, o que tem fé com o que não tem. Não tem nada a ver com isso. O jugo desigual pode ser de várias coisas. Por exemplo, pessoas que têm objetivos diferentes. Por exemplo, sendo bem específico, eu conheço uma moça que ela é mega concursada, muito bem posicionada. Ela se apaixonou pelo rapaz que era funcionário, acho que dos serviços gerais do local que ela trabalhava. Então, a priori, quando você olha, você pensa assim, nossa, que julgo desigual. Só que assim, a posição dele é essa pelas poucas oportunidades que ele teve. No entanto, ele é um cara que ele é visionário, ele estuda pra caraca, ele está acabando o nível superior dele e que ele passou na faculdade pública, então ele trabalha durante o dia para poder estudar à noite, pagar as contas e já está com uma pós encaminhada, já está com um monte de coisa acontecendo para que você veja que aqui tem jogo desigual? Não, porque as posições são diferentes, só que a visão dele, a gana dele, a ambição boa nesse sentido, está no mesmo rumo dela. Aí você vê duas pessoas que são até niveladas, o outro, não quer fazer nada, pensa em nada, tá bom o que ele tem, não consegue enxergar para o futuro, não pensa no amanhã, e outra pessoa querendo mais e cada vez mais, vai ter um desencontro aí, cara, né? Tem uma hora que não vai conseguir bater a conta e cada um vai dar para um lado. E aqui isso não acontece, né, gente? Não. Aqui vocês podem ter essas diferenças enquanto pessoas e personalidades e comportamentos, mas a caminhada é sempre no mesmo lugar. Sim. Né? Que eu vejo, o que eu acho muito legal em vocês é uma coisa chamada parceria. Assim, gente, são meus amigos, eu criei uma amizade com eles assim, tanto que o que foi? Só porque ele pegou na minha mão? Eu não entendi. Ele vai ter que editar, né? A gente pode continuar? Eu não entendi, eu tava falando. Na parte da parceria. Parceria. A parceria, 1, 2, 3 e... Bah! Eu acho legal em vocês, a parceria de vocês, a caminhada junto, estar juntos. Eles são meus amigos, assim, eu os conheci não tem muito tempo, mas parece que tem assim, uma vida, que se tornou uma grande família aqui, né, vocês. E eu sei dessas diferenças porque quando a coisa aperta, eu recebo mensagens de áudio. Bruno, por favor. Dele. Bruno, olha o seguinte, tem uma coisa aqui que tá me bugando. Uma coisa tá bugando ele. Eu tenho acompanhado os dois assim com todo carinho, porque são pessoas da minha vida. Só que eu lembro que um dia eu fui dormir lá, né? Aí nesse dia que eu fui dormir lá, a gente teve alguma reunião e tal, eu fiquei cansado de dormir lá para ir embora no outro dia. Não era legal voltar no mesmo dia. E eu acordo muito cedo e era feriado o dia seguinte, não era? Era sexta-feira, de quinta pra sexta, quarta pra feriado quinta. 21 de abril. Isso. Era 20 de abril. Aí eu acordei cedo e o Júnior acorda cedo.
Aí isso que eu acordei, esse cirurgião acordou cedo, que ele preparou a comida da Valen, que ele preparou não sei o que ele organizou, que lavou a louça, que tal, que a Aline acordou, já fez a parte dela. Eu falei, cara, não tem como não funcionar essa parceria, né? Um que literalmente dá um suporte pro outro. Sim. E assim, as diferenças estão aí para existir, só que a gente que faz a coisa acontecer. E eu sinto que vocês dois fazem a coisa acontecer. É isso. Não tô enganado, né, Júlio? Não, é isso mesmo. Eu e a Aline somos iguais? Não, somos muito diferentes. Mas nós temos os objetivos iguais, né? Os princípios iguais, e isso junta as pessoas. Então, a gente abre mão das nossas diferenças por algo maior. Então, eu sou uma pessoa acelerada, acordo a Aline cedo, ela gosta de ficar mais na cama, hoje ela... Vamos, Aline, temos que ir pra house. Ela, não, deixa eu dormir. É uma ele diferença. Acorda cedo mesmo, eu sou prova que ele acorda. Eu acordo, bom humor, a Aline já não acorda, mas ela abre mão. Ela é legal disso. depois das 10. Bom dia por quê? Só se for pra você. Isso é desde sempre, a vida inteira. Mas ela abre mão disso por um propósito maior. Então, muitas vezes eu também abro mão de algumas coisas que pra mim me faz mal, pra mim me irrita por um propósito maior. Parceria. Isso é parceria. E eu acho que no relacionamento, o grande mal dos relacionamentos é que você valoriza as diferenças dos outros, vocês internamente, né? E o grande sucesso é você valorizar as coisas que são comuns. As pessoas destacam muito quanto somos diferentes, né? Eu o tempo todo falando que eu faço, ele não faz. Eu sou, ele não é, né? E eu o tempo todo colocando, minha irmã ela derrubou um iPhone 13 Pro. Peraí, gente, 13 Pro. Peraí que eu tô me tremendo do neném, pelo amor de Deus. Protege. Não foi não vai quebrar, não vai quebrar. Ai, Jesus. Assim como a gente falava, as pessoas, elas focam o tempo todo no o que não temos, o que não somos, né? Isso. E é legal, como você falou, muito boa colocação de valorizar o que há de semelhanças e aproximações e tudo mais entre a gente. Quem está ouvindo a gente aí em casa, é legal que você entenda que, cara, é possível ter uma vida muito boa e feliz, que não vai ser livre de discussões e desentendimentos, só que assim, que vai ser regada de muito sorriso, de muita alegria, de muita coisa boa, de muito compartilhar, de amigos que são verdadeiros, que querem o seu bem, e sempre conduzindo para decisões cada vez mais sábias, né? Essa é a primeira parte do podcast com eles, porque a segunda que a gente vai gravar breve tem uma história que é muito tocante, que é a história dessa criança minha aqui, sabe ela que Valen? Valen, vem cá. Vem cá, Valen. Vem cá. Vem, princesa. Gente, olha, a história da Valen foi uma baita história, né, Aline? Foi assim, uma baita história. Foi quando você entende que a mão de Deus está na vida da gente, naquilo que a gente decide para a vida da gente. Porque a vida da Valen, assim, quando eu falo vida da Valen, eu falo vida mesmo, entendeu? Que foi uma situação de quase não vida. Isso. Né? De você olhar assim algo que era um sonho projetado, meio que caminhar para o fim, e você ter que dar Deus para o seu filho, e Deus vem e muda a história. Então essa é a segunda parte. É a segunda parte do podcast, que vai dar uma chacoalhada na fé de vocês. Espera. Então aguardem. Espero que tenha ajudado. Eu sei que vai ajudar muita gente. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigadão, Bruno. Obrigado. Mais um fim desse All In Cash, a música. All In Cash. Ele faz a música dele.